Êxodo 7, de 1 a 7, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituo como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Vamos orar? Ó Senhor, Senhor nosso, o quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A tua palavra foi lida mais uma vez, mas agora com o propósito da pregação. Por isso, Senhor, dá-nos tua bênção, edificando-nos, corrigindo-nos, encorajando-nos, fortalecendo nossa fé. Também, ó Deus, corrige-nos se estivermos com algum entendimento ou caminhando de forma contrária à tua palavra. O nosso desejo, como o barro é moldado pelo oleiro, assim é o nosso coração desejoso que o Senhor também nos molde. Pai, também dá-me tua graça para que as minhas fraquezas, os meus pecados não sirvam de impedimento para que o teu povo te ouça. Então somente derrama a tua bênção e graça e fala-nos de tua parte pela tua palavra. Essa é a nossa súplica com gratidão, em o nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Bom, os irmãos devem lembrar que nós estamos tratando, sobre o desencorajamento que Moisés estava passando. Então, vou apenas relembrar, já que os versos de 1 a 7, eles se constituem nessa resposta do Senhor às murmurações, às desculpas, aos queixumes que Moisés apresentou anteriormente. Então, Moisés se encontrava em um forte desencorajamento. Desde o capítulo 5 ele vem sofrendo com isso, quando ele atendeu ao chamado do Senhor e falou a Faraó para que o povo saísse da terra. Faraó recusou-se a atender a palavra de Moisés, agravou a escravidão, e então o próprio povo agora, em dura escravidão, também passou a rejeitar a palavra do Senhor trazida a eles por Moisés. Então estas coisas trouxeram um desencorajamento àquele servo, aquele nosso irmão, de tal sorte então que ele agora se acha, em desculpas. Bernardão, sente lá com o papai, filhote. Então, ele se achava então sofrendo primeiramente por conta do povo que estava sofrendo e ao mesmo tempo sofrendo dentro de si, porque aquilo que ele imaginava que traria a libertação, naquele primeiro momento não trouxe, pelo contrário, foi o agravamento da escravidão e agora também a recusa da palavra de Deus por parte do povo. Então isso o desencorajou. Quando ele foi fiel e atendeu, o resultado que ele colheu, de forma inicial, não foi aquilo que ele esperava, não foi a libertação do povo, não foi a conversão do povo, foi, na verdade, sofrimentos de vários modos, e isso trouxe, então, profundo desencorajamento àquele servo do Senhor. E nós vimos também que no meio de toda essa tempestade de sofrimentos, Moisés não falava bem, e eu já expliquei esses termos anteriormente. Então ele se julga inadequado para aquele trabalho,
porque ele estava olhando para si como sendo aquele que operaria tal obra, e, portanto, havia um peso sobremaneira sobre os seus ombros. De tal sorte, então, que Moisés, diante daquela responsabilidade, chegou a dizer para o Senhor que os seus lábios eram incircuncisos e, portanto, outro deveria assumir o seu lugar. E diante disso, então, irmãos, eu quero propor nessa manhã, diante do texto que acabamos de ler, do seu contexto, como foi que Deus encorajou Moisés a voltar ao caminho da obediência? Como foi que Deus encorajou Moisés a voltar a desfrutar de um relacionamento vivo com o próprio Deus? Como foi que Deus agiu para visitar o coração do seu servo que estava em sofrimentos? E como foi que Deus então o consolou e tratou do seu problema? É isso que eu quero abordar nessa manhã com os irmãos. E o que Deus disse a Moisés foi: eu sou o único Deus. E esta verdade o Senhor então usou para encorajar, para despertar o seu servo à obediência, bem como também para despertá-lo a um relacionamento vivo com ele, com o próprio Deus. Então Deus disse: eu sou o Senhor. Fazendo uma ligação então do que Moisés passava com a nossa vida em particular, eu pergunto aos irmãos, há alguma semelhança entre aquilo que Moisés estava vivendo e que talvez você possa estar vivendo agora? Certo que você não está no Egito, não está debaixo de escravidão, mas há algum problema de ordem financeira, há alguma luta que você enfrenta em relacionamentos, seja familiares ou fora da família, há alguma dificuldade no âmbito, por exemplo, da saúde física, há algo que tem desencorajado você a permanecer no caminho da obediência, há algo que tem te atrapalhado no seu relacionamento vivo com Deus, há alguma coisa nesse sentido que tem esgotado as suas forças e que tem sido um peso sobre os seus ombros. Se há, eu te convido então a encontrar renovo para as suas forças, considerando esta verdade absoluta de que Deus é o único Deus. Notem comigo no verso 1 do capítulo 7, que Deus disse a Moisés o seguinte: disse o Senhor a Moisés: vê que te constituo como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. No verso 30 do capítulo 6, Moisés havia murmurado para não obedecer o Senhor, alegando que os meus lábios são incircuncisos e Faraó não irá crer. Certamente, eu creio que se fosse eu tratando com Moisés, a minha palavra talvez fosse dura, e talvez fosse um conselho até mais duro, no sentido de mostrar-lhe que ele não estava de fato olhando a coisa como deveria olhar, mas que estava apenas buscando fugir daquela situação. Mas Deus não trata assim. Percebam, irmãos, que essa verdade de que Deus é o nosso único Deus, Deus mostra isso a Moisés, tratando-o com paciência, com graça, com generosidade. Então Deus disse, disse o Senhor a Moisés. Então o próprio Deus afirmou que Ele é o único Senhor, e agora pacientemente Deus vai instruí-lo em como ele, Moisés, deveria servir a ele, ao Senhor. E então Deus disse: eu vou te constituir Elohim sobre Faraó e sobre Arão. Eu vou te constituir Elohim sobre Faraó e sobre Arão. Arão será o teu profeta. Observem que Deus não tratou a murmuração de Moisés como talvez nós a tratássemos, mas pacientemente e amorosamente o Senhor viu de fato qual era o peso, qual era o problema que residia no coração de Moisés. Era exatamente o seu julgar de que ele era inapto para aquela obra porque não sabia falar bem, e a ideia errônea de que ele poderia fazer aquilo com suas próprias mãos. E então Deus pastoralmente, pacientemente, amorosamente vai ao cerne do seu problema e diz a ele: eu sou o Senhor, e eu te constituirei Elohim sobre Faraó
e Arão será o teu profeta. Meus irmãos, a palavra que o Senhor trouxe naquele momento a Moisés, ela tem uma significação extrema. A palavra Elohim é a palavra para o nome de Deus. E Deus está dizendo a Moisés que ele será Elohim sobre Faraó, e ao mesmo tempo ele terá um profeta que será o seu irmão Arão. É por isso que na sua Bíblia, a tradução da sua Bíblia está, vê que te constituo como Deus, e com D maiúsculo, está correta essa tradução. Porque era isso mesmo que Deus estava dizendo a Moisés: você será como Deus para com Faraó, e Arão será o teu profeta. Eu sou Adonai, eu sou o Senhor que te constituo como Deus sobre Faraó. Deus estava então pacientemente, amorosamente, ensinando Moisés como ele deveria servi-lo naquela questão. Notem, irmãos, que o problema de Moisés era peso sobremodo sobre os seus ombros. Eu não sei falar bem, eu sou responsável por essa obra. Ele se julgava responsável pelo acréscimo da escravidão egípcia sobre Israel. Deus então vai ao cerne do problema e diz a ele: Moisés, eu não te chamei para salvar o povo, mas eu te chamei para representar-me diante do povo, e por isso Deus disse: eu te constituirei, ou seja, eu te instalarei, eu farei de você Deus sobre Faraó. Deus vai ao cerne do problema. Deus não olha para as desculpas em si, mas ele vai ao cerne, ao coração, às inquietações do coração de Moisés, e o Senhor diz: eu sou aquele que tem o poder para constituir você a autoridade Elohim sobre Faraó. O homem a quem você teme, pois eu te darei maior autoridade do que a que Faraó possui sobre o seu próprio povo. Você então será como eu para com Faraó, e Arão será o teu profeta. Você será como Deus para com Faraó. Notem que Moisés precisava ouvir essa palavra e recordar do seu chamado. Deus não o chamou para ser bem-sucedido na retirada do povo do Egito. Deus o chamou para ser fiel e transmitir a Faraó e a Israel a sua palavra. E então Moisés, diante de Faraó e diante do povo, esqueceu que ele foi chamado para representar Deus, e trouxe para o seu coração peso, achando que ele faria o trabalho de Deus, como se algum poder possuísse, como se algum poder ele possuísse. Deus então visita o coração do seu servo e diz a ele: eu vou te investir, ou te constituirei de autoridade maior sobre Faraó. E essa é uma verdade preciosíssima que nós precisamos ouvir nos nossos dias de hoje. Nós estamos diante de um conflito mundial e todos os jornais estão tratando quem tem poder para lidar com a Rússia, com Putin, ou quem tem autoridade para de algum modo defender a Ucrânia, e as pessoas esquecem que a autoridade ela reside em uma pessoa, e esta está sentada no seu trono no céu, e ela confere autoridade aos homens para agirem como seus embaixadores, como seus representantes. Os homens não foram chamados para salvar o mundo, mas apenas para serem fiéis em transmitir a palavra da salvação. E porque Moisés havia esquecido desta verdade, seu coração estava pesaroso, seu coração estava em sofrimento. Ele se julgava inadequado porque achava que ele tinha o poder para salvar o povo, quando o Senhor tinha dito apenas: fala de minha parte a Faraó.
E isso, queridos, nos traz a oportunidade de fazermos uma aplicação maravilhosa para nós. Muitos pais estão sobrecarregados na criação de seus filhos porque eles se julgam como Deus, ou seja, eles acham que estão na posição de Deus para salvar seus filhos, para determinar o futuro de seus filhos, e quando qualquer coisa sai do rumo, seus corações entram imediatamente em ruína. Muitos maridos estão em grande sofrimento porque confundiram a palavra do Senhor, que os chamou para serem representantes, embaixadores de Deus no lar, e não para serem aqueles que possuem poder como se fossem deuses dentro daquele lar. Muitas mulheres estão debaixo de grande aflição, porque não discerniram de fato qual é o seu chamamento, a sua vocação, e acham ou trazem para si uma função que só pertence ao próprio Senhor, e isso então acarreta pesos e sofrimentos, quando a palavra do Senhor é: eu vos chamei, eu vos constituí, eu é quem vos revisto de autoridade, ou quem dou a vocês a autoridade para trabalharem, não é? E me representarem nos respectivos papéis que vocês desempenham. Moisés então recebeu o primeiro alívio da parte do Senhor, quando o Senhor disse: eu te constituo Elohim sobre Faraó. O Senhor lembrou a Moisés: eu vou te revestir de autoridade, você terá poder e autoridade sobre Faraó. O seu poder e a sua autoridade é para me representarem diante do povo. Então Deus aliviou o jugo que o próprio Moisés havia posto sobre os seus ombros, lembrando da representação, lembrando da comissão. Ele foi apenas comissionado, ele não recebeu a incumbência de ser o Salvador, o libertador, mas apenas aquele que deveria falar da parte do Senhor. Talvez haja entre nós pessoas que também estão em grandes sofrimentos, nas mais variadas áreas, por conta disso, porque estão confundindo o chamamento que Deus lhes fez, e estão atribuindo a si coisas que só pertencem ao Senhor, papéis que só pertencem ao Senhor, e não estão de fato representando ou vivendo para o Senhor nas mais variadas áreas da sua vida. Ainda aqui, eu quero também aplicar esta palavra do Senhor a Moisés, a cada um de nós, lembrando esta verdade de que Deus ouve nossas orações e não menospreza os nossos temores. O medo de Moisés era o medo de falhar. Estava desencorajado porque julgava que havia falhado devido à recusa de Faraó e do próprio povo. Qual é o seu medo? Às vezes o nosso medo, aquilo que nos esfria na fé, porque também temos medo de falhar, como marido, como esposa, no trabalho, como gestor da nossa casa, nas finanças, às vezes como crente. Qual é o seu temor? Do que você tem medo? Assim como as crianças que às vezes têm medo do bicho-papão, e para os adultos isso é algo extremamente insignificante, para os adultos, não para as crianças. Do que você tem medo? O texto nos mostra que o Senhor ouviu a súplica, a murmuração de Moisés, a sua oração, mas Deus não tratou o que causava medo no coração de Moisés como se fosse algo insignificante. Pelo contrário, Deus tratou com a devida importância, porque aquilo estava afetando o coração do seu servo. E por isso então o Senhor veio ao seu servo, tirou a sobrecarga do coração do seu servo, lembrando-lhe: a você pertence apenas a responsabilidade de falar, mas a mim pertence o agir, o converter e o salvar. Do que você tem medo? Quais são as coisas que têm carregado ou sobrecarregado o seu coração? Você tem levado ao Senhor em oração os seus temores?
Talvez até mesmo você julgue tais temores como sendo bobos, mas se isso te causa sofrimento, o Senhor não tratará como se fosse algo de só menos. Você crê que Deus ouve verdadeiramente a sua oração? Pense sobre estas coisas e leve ao Senhor então aquilo que te causa dor, aquilo que te causa sofrimento. Por menor que pareça aos homens, que seja tal coisa, o Senhor não tratará como se fosse algo de só menos, mas para visitar e dispensar graça ao seu servo, o Senhor tratará com a devida importância que deve ter. Então, o Senhor visitou Moisés, pacientemente instruindo como ele deveria servi-lo, e o Senhor lembrou: a você pertence apenas a responsabilidade de falar, mas não pertence a você o sucesso da ação, porque o sucesso pertence a mim. Então, não traga peso ao seu coração, não queira tomar para si aquilo que pertence somente ao Senhor. E nós devemos aplicar estas verdades no nosso relacionamento matrimonial, com nossos filhos, os filhos com os pais, no trabalho. Quantos estão aflitos, né? Agora a guerra, então os comentaristas são os mais pessimistas, e de fato há um fundo de verdade, mas ao invés de considerarmos o pensamento pessimista como se fosse um prognóstico palpável, devemos nos lembrar que o nosso Deus tem o futuro em suas mãos, e ainda que haja fome sobre o mundo, não quer dizer que nós a passaremos. E se viermos a passar, tudo isso está nas suas mãos. Então, não tome para si o que não te pertence. O Senhor nos chamou apenas para anunciar, sermos fiéis a Ele, e não para sermos bem-sucedidos no trabalho. O sucesso pertence a Ele e a sua mão, que é vitoriosa. Mas em segundo lugar, notem a forma como Deus remove o temor do coração de Moisés. E Deus remove o temor, não como nós muitas vezes fazemos, com uma frase que não tem muito sentido, vai dar tudo certo, mas Deus remove o temor, estabelecendo o temor verdadeiro no coração de Moisés. Então Deus disse: vê que eu te constituo Elohim sobre Faraó. E nos versos 3 e 4 Deus disse: eu vou endurecer o coração dele, ele não vai te ouvir. Mas não se preocupe, eu estou fazendo isso para que a minha mão pese sobre o Egito com juízos e com disciplina, e então eu me revelarei diante do povo pelos meus juízos, pelos meus julgamentos, né, pelo juízo daquele momento. Então vejam como Deus lida com o nosso medo. Deus não lida com o nosso medo como nós. Vai dar tudo certo? Não, nem sempre vai dar tudo certo. Mas Deus lida com o nosso medo estabelecendo o medo correto, que é exatamente o temor do Senhor no nosso coração. Moisés tinha medo de Faraó, ele disse isso várias vezes no capítulo 6. O medo da recusa, o medo de Faraó aumentar ainda mais a escravidão. E a palavra do Senhor é exatamente esta: eu te constituirei Elohim sobre Faraó. No Egito Antigo, era considerado o Faraó da época um Deus encarnado, alguém que tinha poderes divinos. Aí agora, Moisés, temendo este homem que era crido como um Deus encarnado, vem o Deus único e verdadeiro e diz: eu te constituirei, você não é, mas eu o farei Elohim sobre Faraó. Eu o farei Deus sobre Faraó, exatamente para ensinar a você, Moisés, e ao próprio Faraó, ao Egito e a Israel, que só há um Deus sobre a terra, e esse sou eu, o Senhor. O Deus único e verdadeiro constituiu Moisés Elohim sobre Faraó, exatamente para ensinar que só há um único Deus sobre a terra. Essa verdade, meus irmãos, é preciosíssima para nós. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 10, exatamente tratando dessa questão,
anunciou aos seus discípulos, a partir do verso 28, dizendo: vocês enfrentarão perseguições, vocês encontrarão homens que serão atrevidos e que vos tentarão matar. E então o Senhor disse em Mateus 10, verso de número 28, ele disse: não temais os homens, ou não temais os que matam o corpo, mas não podem trazer nenhum tipo de ofensa à alma. Então não temam estes homens. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então o Senhor lida com o temor, não dizendo vai dar tudo certo, nós podemos morrer por causa do Evangelho, mas o Senhor diz: temam a mim, porque eu sou o verdadeiro e único Deus. Eu não sou aquele que apenas garante a saúde durante 90 anos, por exemplo, na terra. Eu sou aquele que garante a vida após a morte, e esta não tem fim. Então temam a mim, disse o Senhor, temam a mim. E no verso de número 32, o Senhor, ratificando a sua palavra, ele disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, ou que temer-me diante dos homens, este então será recompensado diante de meu Pai, porque eu o confessarei diante de meu Pai nos céus. Então Deus lidou com o temor de Moisés, não afirmando a ele que seria tempos fáceis, mas Deus lidou com o temor de Moisés, instaurando o verdadeiro medo, o verdadeiro temor, que é o temor do Senhor no coração do seu servo. E então Deus disse: a um homem que é crido como Deus, sobre ele eu te colocarei com autoridade e poder para me representar e para operar na terra do Egito. E eu te usarei como juiz sobre ele para revelar-me como o único Deus sobre a terra do Egito, sobre Israel. Talvez, diante de todas essas situações vivenciadas, por nós nos últimos anos, com pandemia, guerra e etc., é possível que nós, por algum momento, ou por muito tempo, nos esqueçamos que só há um único Deus sobre a face da terra. É possível que nós acreditemos que existam pessoas que tenham força e poder iguais ao Senhor e que possam competir com Ele pelo destino de cada um de nós, que possam de fato afetar a nossa vida, o nosso amanhã, e Deus não pode fazer nada. É possível que nós estejamos enredados com este tipo de ensino, com este tipo de informação. Mas o que a palavra nos diz é que isso tudo não é verdade. Só há um Deus sobre a terra, e este Deus governa soberanamente, inclusive quando os maus executam o mal sobre os bons. A dureza do coração de Faraó, o aumento da escravidão sobre Israel, foram exatamente os instrumentos que Deus quis que existissem para trazer os seus juízos, o seu poder e a sua ira sobre o Egito, para ensinar a um povo pagão que nos dias de Moisés cria que havia mais de 5.000 deuses, de que há apenas um único Deus sobre a face da terra, e este é o Senhor. E por isso Deus disse: eu te constituo Elohim sobre Faraó. Aplicando esta verdade a nós, a pergunta que devemos nos fazer é: a quem eu temo? A quem você teme? O medo está ligado a basicamente duas coisas: o amor e o controle. Eu temo tudo aquilo pelo qual eu posso perder e que amo, e eu temo tudo aquilo pelo qual eu quero controlar, mas não controlo. E estas duas coisas, elas revelam um coração que não teme o Deus verdadeiro. Não estou dizendo que não é um salvo, estou dizendo que há um pecado neste coração. E portanto, o temor de homens,
aflige, maltrata, põe peso sobre a alma e deixa a pessoa completamente paralisada. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as vezes que nós temos um grande medo, e medo pecaminoso, este medo enfraquece nossos músculos, não é? Nossas forças, então as pernas começam a tremer, ele aperta e sufoca o nosso estômago, e por isso muitas pessoas têm úlceras e gastrites e etc, e às vezes o problema não é no órgão, é na alma, é no coração, não é? E ele nos para porque ele dirige as ações. E isto está ligado àquilo que eu amo e àquilo que eu quero controlar. Isto é um ídolo que governa o coração. E é contrário a Deus, e por isso Moisés, que teve aquela revelação gloriosa na sarça ardente, o único que teve aquela revelação gloriosa, a Bíblia diz que Moisés falou face a face com Deus, nem Adão, nos dias da sua santidade, teve tão grande honra, mas agora aquele irmão estava amedrontado, porque esqueceu que há um único Deus sobre a face da terra, porque considerava Faraó alguém digno de ser temido. Então, a quem você teme? Quem dirige o seu coração? Quem te controla? Em todas as situações da vida ou em situações particulares, examine o seu coração. O que você ama que você não quer perder? O que você quer controlar que de fato não tem controle, e daí o seu medo? Moisés tinha medo de ser frustrado pela incredulidade do rei, e então Deus disse: tema a mim, eu te constituirei autoridade sobre Faraó. Vai e fale. E o coração duro dele será exatamente o instrumento que eu mesmo designei para que o meu juízo seja aplicado sobre essa terra. O que você quer ganhar? Que está dissociado do reino dos céus e por isso você tem medo de perder. Esta é uma verdade que precisa ser aplicada a nós constantemente, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja cada vez mais vivo, mais vigoroso. Há uma verdade na Escritura que diz, não é? Que em Cristo nós temos nova vida. Que nova vida é esta, se eu continuo como que aprisionado a estes medos? A nova vida é exatamente esta, é temer a Deus, o único Deus. E é enfrentar os meus temores, não com uma vã frase, vai dar tudo certo, mas com a verdade absoluta: só há um Deus sobre a terra e só há um Deus sobre a minha vida. Então, a quem você teme? Moisés temia Faraó, mas Deus estava lidando com este medo, dizendo a ele: tema a mim e somente a mim. Mas em terceiro lugar, Deus visitou o coração do seu servo anunciando a redenção. E é muito engraçado no bom sentido, né? É muito interessante a forma como Deus trabalha, né? Para cuidar de nós. Porque às vezes nós consideramos os nossos problemas da alma, mas nós os consideramos de fora para dentro, né? Ou seja, eu sofro por causa disso aqui, né? Então isso aqui. Então, não, pastor, eu sofro, por exemplo, com o problema da ansiedade, porque eu tenho medo de perder o emprego. Então é de fora para dentro, né? Mas na verdade não. A fonte é dentro, então é exatamente o que está dentro que é exposto pelo que está fora. É como um ambiente escuro que, quando se acende a luz, apresenta-se os móveis. Então as circunstâncias revelam os móveis que ocupam o coração. E Deus trata dessa forma conosco, não é? Descortinando, revelando o nosso coração para crescermos com Ele, para crescermos nosso relacionamento com Ele. Então, em terceiro lugar, Deus anunciou a redenção. Então Deus disse a Moisés: vê que te constituo como Elohim sobre Faraó. Você vai falar
E Arão vai transmitir aos filhos de Israel e a ele, ao verso de número 2. No verso 3 e 4, o Senhor disse, eu tirarei o povo com sinais e com maravilhas. No verso 4, eu trarei grandes manifestações de julgamento. Ainda no verso 4, o Senhor disse, eu vou fazer sair Israel não como escravos, fujões, mas como um exército que marcha para a terra prometida. E então no verso 5, o Senhor disse, os egípcios saberão quem eu sou, que eu sou o Senhor, quando eu com mão poderosa tirar o povo de Israel do Egito. O Senhor anunciou a redenção. Quando o Senhor disse para Moisés, vê que te constitua Elohim sobre Faraó, dizendo, eu estou te revestindo de poder e autoridade divino, isso é a única vez na Escritura que é dado, né, Elohim a um homem, e que a tradução exige ser Deus no maiúsculo, né, o D maiúsculo. Então, o Senhor está tratando aqui de uma questão teológica e diz respeito então à nossa redenção. E o Senhor então está propondo a Moisés, ele já o visitou ensinando como deveria servi-lo, já tratou do medo, agora o Senhor vai tratar da vida no dia a dia com aquele homem, não é, que antes o provocava a medo. Então o Senhor fala da redenção. E aqui, quando o Senhor diz, eu te constituo Elohim, Deus sobre Faraó, note que o Senhor está propondo um contraste entre duas humanidades. Há um contraste entre duas humanidades. Há uma humanidade caída e há uma humanidade redimida e salva. A humanidade caída, representada por Faraó, pelo Egito, era o povo pagão, os deuses fracassados, porque não são verdadeiros. A humanidade redimida, representada por Moisés, vê que te constitui Elohim, é Deus, homem agora, para com Faraó. E o Israel do futuro, aqueles que creriam na palavra do Senhor. Esse contraste nos faz regressar e voltar ao Gênesis. Àquele momento, quando Deus criou Adão e Eva, criou-os perfeito em santidade, e Deus disse a Adão para dominar sobre a criação, sobre os peixes, as aves, os animais, a terra e etc. Mas no capítulo 2, especificando o domínio, Deus criou um jardim e disse, guarde e cultive. Guarde e cultive. Representem-me, governem, sejam vice-regentes da terra. Hajam como Deus sobre a criação. Satanás, então, no capítulo 3 de Gênesis, ele maculou o plano divino. E então ele chegou para Eva num belo dia e disse, olha, esse fruto tem o poder de te constituir Deus sobre a terra. Não é isso? Está lá em Gênesis 3:6? Gênesis 3, come e serás Deus. Come e serás Deus. Então, Satanás plantou uma ideia de que melhor do que representar Deus como humanidade redimida, né, no caso de Adão e Eva não redimidos, mas santos, melhor é ser o próprio Deus e dominar a humanidade. Então, eles creram nessa mentira, e o resultado nós conhecemos, eles caíram em pecado, passaram a sofrer constantemente agora, o sofrimento tornou-se algo natural da vida humana, porque vivem numa terra que foi amaldiçoada pelo próprio Senhor, tem agora Satanás constantemente tentando-os, não é? E também tornaram-se corruptos, e agora seus corações desejam a própria glória, e por isso eles vivem buscando também ser Deus sobre a terra. Então, diante desse contraste, Deus anuncia a redenção. Lembra, o Antigo Egito, Faraó era crido como um Deus encarnado. Então Deus agora está apresentando esse contraste a Moisés quando disse, eu te constituo Elohim sobre Faraó. O que Deus está dizendo é que eu vou derramar autoridade sobre você, autoridade divina, para que você, como meu representante, anuncie
mostre a Faraó e ao Egito uma humanidade liberta do seu pecado, uma humanidade redimida. E aqui está o contraste. A humanidade redimida, aquela que é salva por Deus, e a humanidade caída, aquela que é visitada por ira e por julgamentos. Há um texto na Escritura que diz que todo joelho se dobrará diante de Cristo no juízo, porque o mesmo Deus disse aqui, verso 5, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu julgá-los e trazer sobre eles todos os meus juízos e a minha ira. Então é o anúncio da redenção, Deus está anunciando a redenção. Mas notem então que Deus está dizendo a Moisés que ele então possuirá autoridade e poder da parte de Deus, Deus está investindo com estas coisas. Só que quando Deus chama Moisés de homem-deus, e é isso que Deus faz, né? Veja que te constituo Elohim sobre Faraó, você é homem, mas eu te faço Deus, eu te constituo Deus. Deus está ensinando o modo como o Salvador visitaria a terra para salvar os seus eleitos. Deus estava prenunciando a encarnação do Verbo, a salvação por meio de um homem que seria Deus, mas não constituído como Moisés, mas sendo o Deus que verdadeiramente encarnou para pagar o preço dos nossos pecados, para nos pôr em verdadeira liberdade, a liberdade do pecado, para nos colocar numa terra não conquistada por exércitos ou braços humanos, mas como a Escritura ensina em Apocalipse, novos céus, nova terra, uma terra de glória e de majestade. Então Deus estava anunciando a redenção a Moisés, Deus estava ensinando Moisés o modo como ele salvaria a sua igreja do pecado, era por meio de um homem, não investido, mas por meio de um homem que seria Deus, verdadeiro homem, Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 15, Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Um detalhe, no céu ninguém vai ver o Pai. Então se você acha que você vai ver o Pai, esqueça, porque o Pai é Espírito. Mas você vai ver o Pai. Como? Em Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata do Deus triuno, e por esta razão, esta é uma das razões pelas quais Cristo deveria ser Deus e homem, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele perfeitamente, pelos séculos dos séculos, sem fim. O autor aos Hebreus, escrevendo sua carta, capítulo 1, verso 3, Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Deus homem. Então Deus está revelando o modo como haveria de salvar a sua igreja, usando Moisés como um protótipo dessa salvação. Por isso o Senhor disse, eu te constituo Elohim sobre Faraó. Isso é extremamente maravilhoso, não é? Porque Moisés estava sendo visitado pela graça do Senhor para ser liberto dos seus medos. Deus já disse como deveria servir, a quem deveria temer, e agora o Senhor está dizendo qual o papel que ele deveria ter em toda essa situação. Então Deus está dizendo, você é apenas o meu representante, porque o verdadeiro Salvador e Libertador é o meu filho, que ainda há de encarnar, disse o Senhor a Moisés. Quando Moisés ouviu esta palavra, irmãos, e creu nesta verdade, de que o Filho de Deus, de fato, era o libertador, no final da sua vida, despedindo-se do povo que estava para entrar na terra prometida, Moisés então disse ao povo, dizendo em Deuteronômio, o Senhor vai constituir um profeta semelhante a mim. Por que ele disse semelhante a mim? Já que ele tinha falhas, ele não entrou na terra prometida, lembram? Deus disse, fala a rocha, ele bateu, ele não entrou, mas por que ele disse, um profeta visitará a igreja e ele será igual a mim? O que ele tinha na mente?
O que ele tinha na mente era isso: ele será Elohim entre os homens, Deus verdadeiro encarnado, mas não constituído, mas de fato o verdadeiro Deus, que assumiu forma humana para salvar a sua igreja. Hebreus capítulo 5 diz: ele é este profeta, falando de Cristo. Ele é este profeta. Que aplicação nós poderíamos fazer com esta verdade da redenção? Veja, as pessoas às vezes são evangelizadas de forma errada. Então diz assim: olha, venha para Cristo e você vai ter uma vida diferente, por exemplo, né? Ou você está com problema, converta-se. Aí a pessoa se converte e continua com problema. Peraí, tem alguma coisa de errado. Ou o evangelho não funciona, ou quem me pregou de forma errada. E o evangelho funciona, então quem anunciou dessa forma, anunciou de forma errada. E por conta dessas distorções, a igreja dos nossos dias, ela não compreende o que significa a salvação em Cristo. As pessoas, quando olham para o Senhor Jesus Cristo e para a salvação, elas apenas olham no sentido futuro, o que está correto, mas esquecem o sentido presente. Então elas querem ir para o céu e creem que vão para o céu, mas vivem na terra como se fossem para o inferno, porque não discernem o sentido da salvação. Verdadeiramente Cristo pode nos libertar, né? Pode nos livrar do inferno, mas não pode me socorrer nos meus problemas diários. É o que muitos creem, e por isso vivem uma fé completamente fraca e manca, né? Apática. O que significa salvação e por que Deus ensinou, encorajou e visitou um servo sofredor, falando-lhe da redenção? A redenção, a salvação, envolve sim o livramento de nossas almas do inferno, mas também envolve a libertação da nossa natureza humana do domínio do próprio pecado. A salvação envolve sim uma vida eterna com Deus no reino dos céus, mas também envolve uma vida na terra em comunhão com Deus, como disse Pedro no capítulo 1, verso 8, a quem eu ainda não posso ver, mas eu me alegro na presença espiritual dele, porque diariamente eu o vejo pelos olhos da fé. A salvação envolve sim coisas do futuro, mas também envolve o meu dia de agora, as coisas do presente. A salvação envolve os confortos eternos, mas também envolve os consolos temporais que são necessários neste mundo, nesta vida. Mas por que nós não cremos e não vivemos assim com Deus, pastor? Porque nós fomos mal evangelizados. Ou porque fomos evangelizados com um evangelho que não é o bíblico. A salvação diz respeito tanto às bênçãos do Senhor para as nossas almas como para os nossos corpos. Tanto para a vida futura no reino futuro como para a vida no presente, no tempo de agora. A salvação se aplica a nós aqui, como também a algum crente que esteja, por exemplo, envolvido nesse conflito e sofrendo, ela se aplica tanto a nós como a eles, seja no sentido eterno, como também no sentido temporal. A salvação, ela diz respeito à vida do crente com o Senhor. No aconselhamento, às vezes, é perceptível ver alguns irmãos, não é, fugindo de Deus. Eles querem fugir de Deus porque não compreendem que a palavra, que a redenção operada por Cristo, que a ação do Espírito, ela precisa ser aplicada a nós no nosso dia para trazer os confortos, os ânimos necessários, o encorajamento necessário a uma natureza que já foi liberta do domínio do pecado. Então, no aconselhamento, nós vemos pessoas fugindo de Deus. E elas se abrigam, sabe aonde? Na própria natureza falida, da qual Cristo as libertou.
Sabe, pastor, sabe por que eu tenho ataques de ansiedade? É porque eu tenho um defeito genético. O senhor não sabia não? Pois é. Eu extraí uma unha e afetou tal coisa. E eu ouço isso com profundo pesar, porque há uma alma que sofre, há um Cristo impotente no coração daquela pessoa. Sabe, pastor, sabe por que eu cheguei em casa e agredi a minha esposa verbalmente? É porque o meu chefe no trabalho foi pesado, foi horrível. Então, a culpa é do meu chefe. As pessoas se refugiam na sua natureza ou na natureza falida, quando deveriam encontrar refúgios no Senhor e fazer, como diz o Salmo 139, Senhor, examina meu coração e desvenda os caminhos maus que estão dentro dele, para que eu possa andar verdadeiramente em novidade de vida. E então elas se confiam muito mais a remédios, terapias humanas, do que ao Espírito verdadeiro de Deus, que no dia da nossa formação, foi Ele quem nos assistiu, substância informe, foi Ele quem nos assistiu, o momento exato em que nossa alma foi construída e integrada ao corpo. Mas eu me confio mais ao falido do que ao eterno. E eu não estou condenando os remédios, não me entenda mal. Há um lugar para eles. Eu estou tratando de um caso específico. Daqueles que rejeitam a salvação para a natureza humana, olhando apenas para o céu, para o amanhã, para o futuro. Então eu vou para lá, mas eu vivo aqui como um perdido, como um sem Cristo. Por isso Deus visitou Moisés para confortá-lo. Por isso Deus falou da redenção, por isso que Deus disse do Cristo. Foi exatamente para que ele pudesse entender que há um contraste, uma humanidade falida e uma redimida. Nós somos a humanidade redimida em Cristo. Nossas almas já foram libertas do pecado e nossos corpos diariamente são santificados em testemunho de que o pecado não domina mais sobre nós. Então, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas lutas, busquemos refúgio naquele que é Senhor, Salvador nosso, para sempre. Amém. Eu quero concluir dizendo uma última coisa aos irmãos. Desde o capítulo 5, nós temos tratado sobre o desencorajamento que Moisés enfrentou e como Deus o visitou de mais de uma forma para tratar daquele problema. Ao longo dos capítulos, foi perceptível ver que o sofrimento de Moisés, ele era fruto de um entendimento teológico errado acerca de Deus, de como Deus age, do que Deus havia dito para ele fazer. Então, esse entendimento errado teologicamente de quem Deus é, da obra de Deus, da sua vontade, foi vivido por Moisés e manifestado por ele nas questões de medo de Faraó, medo do povo, achar que ele era o culpado pela escravidão ter sido aumentada, não é? Achar que ele podia convencer Faraó, por isso ele precisava de argumentos melhores, de uma oratória melhor. Então, o erro teológico levou Moisés a ser desencorajado diante de uma situação séria, que envolvia sim aflições físicas, mas o que ele passava era na alma. E eu concluo dizendo exatamente isso, que Deus visitou Moisés ensinando teologicamente quem ele é, como ele age, qual é a sua vontade, qual é o nosso papel como salvos em Cristo Jesus. Portanto, de forma geral, não olhando cada um dos problemas, mas de forma geral, a solução para nós é exatamente aprendermos a servir Deus, a temer a Deus, a obedecer a Deus, a representar Deus como seus filhos, conforme Efésios 5:1, nesta terra, até a gloriosa entrada
ou até a gloriosa introdução nossa no reino eterno, seja pela morte ou pela manifestação do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja conosco e graciosamente nos ajude a amá-lo, temê-lo, servi-lo, a representá-lo como seus filhos nesta terra. Amém.